Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Nós estamos aqui com o Emerson Wesley Dias na segunda participação ao vivo do ano aqui do Emerson. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Emerson, estamos ainda no começo do ano, ainda meio que naquela fase de transição. Como é que o que você traz hoje aqui para os nossos ouvintes? Bom, Renato, nós estamos no verão, né? Então eu vou falar um tema que é bastante comum no verão, que é cerveja, né? Samba, churrasco, mulher. Pô, mas onde que é o negócio aí? Onde que é a balada aí? Na realidade... Olha lá, o Juca gostou, hein? Na realidade, vou fazer uma reflexão aqui sobre uma perspectiva que eu estava num fórum agora recente aí sobre empoderamento feminino. E uma palestrante, ela falou o seguinte, né? Em 2013 teve um encontro no Chile, onde estava Dilma Rousseff, a Angela Merkel e a Cristina Kirchner, né? Certo. Que na época, em 2013, todas elas eram aí responsáveis pelos seus países, Brasil, Argentina e Alemanha. Né? Uhum. E a filha dessa palestrante, ela estava vendo isso, né? E as três mulheres falando, e ela perguntou para a mãe dela assim, mamãe, homem também pode ser presidente? Uhum. E isso me chamou a atenção, porque olha só, uma criança, né, de 6, 7 anos, e quando ela viu 3 mulheres, né, num evento falando, e as 3 eram líderes de seus países, para ela, aquilo era digamos assim, o normal, né? Comum, né? Uhum. E a gente sabe que, na realidade, é uma minoria de países que tem mulheres no comando. Até esse tema, né, de empoderamento feminino é um tema que visa equilibrar um pouco mais essa relação de forças aí. Uhum. E essa reflexão sobre essa percepção dessa garota, eu fiquei, né, pensando sobre isso, falei, olha só, como que é importante a questão do contexto e da cultura. Porque dentro de um contexto de uma criança enxergar essas 3 mulheres falando, para ela aquilo era, né, o normal. Então esse contexto e cultura tem muito a ver. E você sabe que, a gente falando de Brasil, né, o Brasil a gente, né, é conhecido lá fora como, né, terra do samba e do futebol. Uhum. E na realidade, se você pensar, isso a gente fala de samba hoje, 2017, né, o samba fez 100 anos em 2016, então isso hoje, mas se você voltasse no tempo 100 anos atrás, em 1917, a gente nem era o país do samba porque o samba não tinha sido inventado, né? Sem dúvida. E se você pensar em futebol, o futebol foi uma invenção dos ingleses, então não é uma coisa brasileira, mas a gente é conhecido pelo país do futebol e do samba. A Argentina, ela tem uma coisa muito conhecida que é o churrasco argentino, né? A parrilhada argentina, a carne argentina. Só que também, se você voltar no tempo, se você pensar lá, no ano de 1500, por exemplo, quando teve, né, praticamente a colonização dos argentinos pelos espanhóis, na Argentina tinha muita lhama, né? Não tinha gado lá. O gado veio exatamente nesse período porque os espanhóis trouxeram os primeiros rebanhos. E a partir daí se começou a criar gado na Argentina e começou a ter uma qualidade da carne. Uhum. Mas você veja, tinha lhama, não tinha carne, né? Carne bovina. E a Alemanha é muito conhecida pela cerveja, né? Só que a cerveja também não é uma invenção alemã. A cerveja... Não é alemã a cerveja? Não, a cerveja tem registros históricos da cerveja no Código de Hammurabi, né? Os egípcios e os povos mais antigos, né, a Suméria, por exemplo, eles já tinham fórmulas para fazer cerveja. Uhum. Inclusive a cerveja, que depois na Alemanha ela foi muito consumida pelos monges e tal, tinha até uma bebida um pouco, né, voltada mais para o público religioso, e hoje algumas pessoas até falam que é pecado. Então você vê como que a questão da cultura, ela vai influenciando, a cultura e o contexto vai influenciando as nossas percepções. Uhum. E aí, quer dizer, nós estamos falando aí da Argentina churrasco, do Brasil samba e futebol, na Alemanha cerveja, né? E a questão das mulheres aí nas posições de liderança dos seus países. E você sabe que muitas vezes, isso tudo muitas vezes não, né? Tudo isso é sempre da cultura, não é uma questão de naturalidade ou de essência humana. Na realidade, a biologia restringe muito pouco aquilo que a gente define como sendo masculino e como sendo feminino, e principalmente como sendo pertencente de uma nação e não pertencente de uma nação. Na realidade, tudo isso tem muito a ver com o contexto, né, e com a história. Só que esse contexto, a história e essa cultura vai formando a nossa percepção sobre as coisas e a gente vai rotulando, né? Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, né? Isso é coisa de homem. Que é o momento em que ele quer estar passando a absorver as informações do mundo, como você disse, né?
a criança observando as mulheres, achando que são as mulheres que dominam o mundo, né? Exatamente. Mas você vê que é uma questão meramente cultural, né? Cultural histórica, porque sempre foi assim, então aparentemente a gente tende a julgar que é assim porque é assim, né? E é natural que seja assim, mas na realidade não tem nada a ver com o natural, né? Natural é aquilo que está dentro da biologia. E a biologia não restringe nada, né? A cultura é que restringe, é que proíbe, mas a biologia, ela não define. Inclusive não define nação. Para você falar, nós somos brasileiros, né, e os hermanos são argentinos. Isso não é uma questão biológica, isso é uma questão territorial, cultural. A gente se dividiu, né, a terra em países, nações, mas é uma invenção do humano, isso não é uma coisa natural da essência biológica. Então eu queria, né, exatamente fazer essa brincadeira por verão, mulher, cerveja, futebol, samba e churrasco, porque quando a gente fala essas coisas todas, dá a impressão, né, que a gente vai fazer uma festa. E na realidade... Mas é uma festa mesmo, é uma festa, né? E na realidade... Para nós é uma grande festa. Exatamente. Né? E na realidade, meu ponto de observação aqui é meramente que isso são questões culturais. Assim como é uma questão cultural, a menina olhar, né, para um discurso de 3 mulheres presidentes e achar que presidência é uma coisa só feminina. E aí, por que eu estou falando disso hoje, né? Porque eu sou um militante aí nessa causa do empoderamento feminino, né? E eu acho que a gente tem muito trabalho a ser feito nesse campo, né, para de fato dar a devida equidade, né, para as mulheres. E também porque hoje é aniversário da minha esposa, então eu queria fazer uma puxada aqui, né, pro meu lado. Olha só, hein? Gostou agora, né, Juca? Olha só, hein? Então eu queria fazer essa homenagem aqui também, né, dessa reflexão feminina sobre coisas que a gente vê na televisão, muita essa coisa da cerveja mulher, na propaganda, né, e até coloca a mulher num papel aí até meio secundário, meio até de exploração mesmo do corpo, enfim. E eu queria dar um outro toque, né, para esse tópico, é um tópico diferente, né, um tópico mais filosófico, uma reflexão sobre o que na realidade são essas coisas na sua essência, sem devidamente marcado pela cultura. Olha, Emerson, vou dizer uma coisa para você. Eu acho que, inclusive, se as mulheres realmente tivessem tomado o poder desse mundo, quem sabe, né, a gente, se fosse real o que o garotinho falou aí, né, a pessoa que falou, realmente, talvez, quem sabe a gente não estaria no mundo melhor também, né? Sem dúvida nenhuma. No mínimo mais justo, né? Acho que no mínimo mais justo. Foi o que rolou. Agora, e o que você traz aí em termos das frases? E aí, para fechar esse raciocínio, né, de olhar esses tópicos todos com um olhar um pouco diferente, eu trouxe uma frase aqui do Immanuel Kant, pragmático, né, que diz o seguinte: cada um de nós constrói uma versão do mundo a partir das nossas percepções. Olha, repete por favor aí, Emerson, repete por favor, para a gente fazer essa análise bem... assim, com grande sensibilidade sobre o que você está dizendo aí. Cada um de nós constrói uma versão do mundo a partir das nossas percepções. É isso, quer dizer, né? A pessoa, às vezes, que mora num determinado lugar, ela tem uma percepção de mundo completamente diferente de alguém que está aqui, por exemplo, que às vezes está dentro de uma sala, né? Alguém que cresceu jogando bola na rua, cresceu observando as pessoas trabalharem, né? É realmente uma outra estrutura de poder e de comunidade, né, Emerson? É isso aí. Deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável lá no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, e tem todo o nosso acervo lá dos comentários às terças e quintas aqui na Rádio Trianon. Tá certo, então, Emerson, te aguardo aqui novamente na terça-feira com o momento O Inédito Viável. Até terça, Renato.